Olá, eu sou Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é falar sobre as imposturas no mundo da ciência. Alguns aspectos importantes que vamos abordar aqui. As imposturas têm sido uma ameaça constante para a pesquisa científica, nos dias de hoje e no passado. As imposturas envolvem questões de poder entre diferentes áreas da ciência. As imposturas são um tema extremamente relevante, principalmente para quem trabalha na área das ciências humanas. Vamos lá! Gente, este é o canal Epifanias em Linguística Aplicada com vídeos para quem trabalha com a linguagem. Para acessar os outros vídeos do canal, siga o link abaixo na descrição. Se gostar, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Vamos ao vídeo de hoje. Minha tese neste vídeo é de que a origem das imposturas está na convivência. Há uma sequência linear aqui, bem fácil de ser explicada. A convivência leva as pessoas ao conflito. O conflito leva as pessoas a puxarem briga. Alguns brigam com espada e escudo. Outros brigam com palavras, mentiras, calúnias, fake news. No mundo da ciência, usamos uma palavra mais adequada para essas mentiras, calúnias, fake news. Usamos a palavra impostura. Mais adequada porque vem de impostor, aquele que se passa pelo que não é. Não é cientista, mas se passa por cientista. Ao contrário do que muitos pensam, o mundo científico está mergulhado em conflitos. Já sabemos, desde Thomas Kuhn, em seu famoso livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que a convivência entre os cientistas não é pacífica. A ciência está imersa em conflitos porque evolui com a mudança de paradigmas, gerando revoluções intelectualmente violentas, revoluções que drasticamente eliminam todos aqueles que não concordam com o novo paradigma. Esses conflitos acontecem tipicamente dentro de uma mesma área de conhecimento, mas pode acontecer também de uma área para outra. Às vezes envolvem questões de poder, em que uma área dominante tenta impor seus padrões de pesquisa sobre as outras. Um exemplo clássico desse tipo de abuso de poder foi o ataque sofrido pela área das ciências humanas no episódio que é conhecido como Caso Sokal. Alan Sokal é um professor de física que se tornou famoso por ter publicado, em 1996, um artigo falso no periódico Social Text, de orientação pós-modernista. O objetivo de Sokal era provar que alguns periódicos das ciências humanas publicavam qualquer coisa, desde que o texto citasse autores da esquerda. O impacto causado pelo artigo foi devastador no mundo acadêmico e, no mínimo, divertidíssimo para a mídia impressa, que se esbaldou sobre o texto de Sokal. O artigo era uma paródia retórica de textos pós-modernistas sem conteúdo científico, alinhando frases sem sentido, uma verdadeira salada de palavras em solene jargão acadêmico. Vai mais um exemplo usando agora o que disse Roberto Campos na época. Uma divertida tempestade contra os radicais chiques que pregam como ciência seus próprios preconceitos políticos e ideológicos. O impacto maior viria com a publicação do livro Imposturas Intelectuais, de Sokal e Bricmont, publicado na França em 1997, nos Estados Unidos em 1998 e no Brasil em 1999. Fica claro, a meu ver, que a farsa do artigo e a publicação do livro eram parte de um plano maior, planejado desde o início para abater a área das humanas. Repetindo para deixar bem claro,
O objetivo não foi combater a impostura na ciência, o que de fato existe. O objetivo foi atacar uma determinada área da ciência por motivos ideológicos, como se nas outras áreas não existissem práticas muito pouco científicas de fazer ciência. Para deixar ainda mais claro que a impostura não é exclusividade da área das ciências humanas, vou trazer 2 exemplos de impostura de outras áreas. Um exemplo é exatamente da área de Sokal, a física. O outro é da história da ciência, envolvendo a área da saúde. Vamos começar pelo escândalo da física. Trata-se do caso Bogdanov, que envolve 2 físicos gêmeos da França. Em 2002, publicaram mais de 4 artigos, não 1, 4, sobre o que aconteceu no primeiro momento da criação do universo. Os textos foram publicados em periódicos altamente qualificados, como o Annals of Physics e o Classical and Quantum Gravity, que incluíam em seu corpo editorial ganhadores do Prêmio Nobel. Ironicamente, como aconteceu no caso Sokal, o que parece ter enganado os revisores altamente qualificados foi a linguagem empolada e o estilo carregado de jargão técnico usados no texto. O outro exemplo envolve um dos maiores e mais respeitados cientistas de todos os tempos, Pasteur. Pasteur era um homem extremamente religioso. Para ele, pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Por não aceitar a teoria darwinista da evolução da vida, Pasteur não acreditava na geração espontânea de seres vivos a partir da matéria orgânica. Ou seja, as larvas que aparecem na carne não vêm da carne morta, mas de outros seres vivos, como as moscas. O problema para Pasteur é que ele não conseguia provar sua teoria com os recursos da época, e seus experimentos foram invalidados por alguns de seus colegas. O que fez Pasteur? Suprimiu os dados que atrapalhavam sua teoria e, do alto do seu prestígio, ridicularizou os colegas que o criticavam. Hoje sabemos que Pasteur estava certo, mas por razões erradas, não de acordo com o método científico que ele pregava. Concluindo, a impostura não é, nem de longe, um problema exclusivo das ciências humanas, como deu a entender Sokal, com seu artigo pseudocientífico publicado no periódico Social Text. É também um problema da física, como vimos no caso Bogdanov. No fundo, é um problema que vem de longe e que faz parte da história da ciência, como vimos em Pasteur. Em suma, um problema de todas as áreas da ciência. A questão maior, a meu ver, está na diferença de cobertura dada às diferentes áreas. No caso Sokal, encontrei mais de 50 mil citações no Google, na data da publicação desse vídeo. No caso Bogdanov, não chegou a 10 mil, uma diferença de 5 vezes. Um exemplo claro de 2 pesos e 2 medidas. É isso, gente. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas redes. Muito obrigado.